Bem-vindo ao canal RG Tutoriais. Hoje eu vou ensinar você a fazer scripts usando o Chat GPT. Ele é bem simples também, como você usar o AI do Leonardo, como você usa todos os AIs, ele tem a mesma estrutura. Ele funciona com um chat, né, um chatzinho que a gente tem aqui. Você pode criar qualquer script que você quiser usando C Sharp, né? Vou criar um Player Movement para 3D usando o ChatGPT. Então vou mostrar para você como é fácil criar um script, mas ele tem uma técnica para você fazer isso. Não adianta só você colocar um prompt aqui, fazer um prompt especial que você vai conseguir tudo o que você quer. Você tem que conhecer o que você está fazendo. Então, por exemplo, como eu sei o que eu quero, então eu já peço para ele fazer mais ou menos alguma coisa parecida com o que eu tenho em mente, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar suas ideias e você vai ter que fazer em inglês, tá? É melhor fazer em inglês, porque eu acho que funciona melhor. Você pode fazer em português também, não tem problema, mas desde que você use algumas palavras que existe no Unity e que também existe no C Sharp. Então nós vamos usar um script C Sharp para fazer esse script aí. Eu quero fazer um movimento de um player, de um personagem. Ele vai se movimentar dentro de um plano, para a direita, para a esquerda, né? Você pode criar uma rotação e ao mesmo tempo. Se você não fala inglês, não escreve em inglês, você pode usar o tradutor também. Mas tem que entender que algumas palavras você não consegue traduzir. Então você tem que ter o conhecimento do que você vai fazer. Você pode colocar C Sharp Script. C Sharp. Sim, né? I want C Sharp Script with player movement. É mais ou menos isso, assim, ó. Eu vou bem simples, tá? I want a script with player movement. This player rotates in direction of his move. E quero dizer aqui que eu quero um script, um script C Sharp de um player, movimento de um player. Esse player rotaciona, né? Ele rotaciona na direção que ele está movendo. Entendeu? Então, eu vou pedir para ele fazer e é só clicar aqui, ó, Send Message. Ele vai criar para mim, ó. Ele vai criar todo o script. É muito rápido. Bom, ele já fez aqui. Ele está dando as dicas de como você vai fazer. Então a gente vai analisar aqui, ó. Ele já fez o script. É super rápido, né? Então eu fiz um player movimento. Ele vai movendo mais uma velocidade 5F. Ele vai usar um rigid body 2D. Ó, só que eu esqueci de fazer um detalhe aqui, ó. Eu não falei para ele que é um 3D. Ele usou um 2D, tá? Então eu vou pedir para ele arrumar isso para mim. Então você pega o mesmo texto que você colocou e coloca aqui embaixo e você fala assim, você tem que I want a C Sharp script of player a 3D with a 3D player movement. Então agora ele vai fazer, ele fez um 2D lá em cima, eu quero fazer um 3D, tá? Então vamos ver se 3D player movement. Ele vai fazer. Então ele criou agora um 3D, tá? Usando o mesmo. Então ele fez aqui ele fez esse em cima que é por 2D, você pode usar por 2D, e esse aqui embaixo para você usar no 3D. Então ele criou uma move speed, uma rotação, uma velocidade de rotação.
Então ele criou o movimento, né? A rotação, a speed rotation. Ele criou o float horizontal, que é horizontal movimento para frente, movimento para trás. Vector 3, o movimento é vector 3 mesmo, tá vendo? Movimento, e ele vai criar um movimento para frente, no sentido que ele vai andando, ele vai girar. Então, isso é importante para você criar o seu personagem. Quando você vai movimentar o personagem para a direita, para a esquerda, ele vai girar de acordo. Então a gente vai, eu vou criar, eu vou copiar esse. Você pode usar o copy code aqui, né? Copiado. Eu já tenho aqui uma cena aberta, então eu vou criar um objeto, vou criar um objeto aqui que vai ser o plano, tá? Então esse é o plano que o personagem vai movimentar. A gente já tem a câmera, então eu vou dar só uma aproximada aqui. Eu vou colocar um cubo, tá? Só para ficar bem rápido da gente fazer aqui. Eu vou colocar ele aqui e eu vou colocar assim na frente. Quando ele está andando, por exemplo, quando você vai andar na direção X, ó, é para cá, tá? E direção Y é para cá, tá? Então eu vou colocar a gente só precisa colocar tipo uma ideia que você está vendo o olho dele, né? Então eu vou criar mais outro cubo e eu vou criar outro cubo aqui. Vai ficar dentro desse aqui. Tá dentro. Então eu vou mudar a cor dele. Então vem aqui, vou criar um material preto, tá? Então eu vou criar um material preto que vai ser o olho dele. Vou renomear para olhos. E eu vou criar um para o corpo, tá? Então eu vou criar uma cor para o material que vai ser rename corpo. Eu vou colocar uma cor vermelha no corpo e nos olhos eu vou colocar uma cor os óculos escuros preto, tá? E eu posso até mudar essa cor aqui, colocar em vez de colocar uma cor, vou colocar um tomzinho mais assim, ó, nessa cor. Aí eu vou jogar essa cor aqui em cima do cubo, que é o personagem, né? E nesse daqui eu vou colocar a cor dos olhos. Aí eu vou reduzir aqui, vou fazer os óculos dele e vou jogar um pouquinho para trás, para parecer que ele está indo para frente, né? Eu levanto um pouquinho, coloco numa altura. Vou criar um novo script aqui. Eu vou create sharp script e ele vai se chamar aquele nome que a gente criou lá. Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, né, e copia esse player movement aqui, que é a nossa classe. Então, você vem aqui e renomeia. Eu dou um rename, Ctrl V, player movement. Só que dentro dele não está escrito player movement. Você pode ter um erro, como se ele não existisse. Né? Então você abre ele aqui porque você renomeou para o lado de fora. Né? Você não renomeou na hora que você criou. Porque na hora que você cria, ele vai criar um script com o seu nome. Então aqui que você vai fazer o quê? Você vai só trocar esse nome aqui, ó. Não vai dar erro, né? Você coloca player movement, tá? Aí, ou se não, você vem aqui no chat GPT, dá um copy code aqui, seleciona tudo aqui, ó, e dá um Ctrl V. Então é a mesma coisa. Você pode usar também o que ele só vai precisar do Unity Engine, a gente não vai precisar texto, nada. Então ele já funciona como se fosse um script simples, sabe? Sem muito problema, né? Então ele criou um float horizontal, que é para você ir para frente, e você vai usar, quando você clicar, aqui quer dizer que você clicar um input, né?
Quando você apertar um botão, ele vai mudar o axis para horizontal. Esse horizontal já existe no Unity. Ele é uma função que já existe. Ela, ela é dada automaticamente. Mas você pode mudar ela, mas se você mudar aqui, você vai ter que mudar no script. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui para você. Você vem aqui no Preference, né? Não, Project Settings. Você vem em Input aqui, ó. Procure Input, Input Manager. E você clica aqui nesse botãozinho Axis. Então, esse é o horizontal, tá? Esse é o horizontal. Mas você pode mudar. Por exemplo, você pode colocar, em vez de ser vertical, sem ser horizontal, você pode colocar outro nome aqui. Você pode colocar qualquer nome, mas desde que esse nome seja, você mude aqui, né, e salve ele, e aqui dentro do script ele seja esse nome que você quer. Por exemplo, você pode colocar Ori, o Vert, né? Se você for usar alguma palavra parecida, alguma função parecida, você pode modificar, mas geralmente é um default, né? Então a mesma coisa no vertical, ele vai ter um movimento, né? Esse movimento vai ser um vector 3, né? Esse vector 3, esse, esse vector 3 vai ser, a gente vai poder movimentar ele no horizontal, que já está aqui, ó. Eu criei a variável horizontal e a variável vertical. Eu posso usar esses dois inputs aqui, porque eu já criei um que seria uma variável baseada no horizontal. Então, para mim criar, por exemplo, eu vou colocar aqui vem um input, tá? E esse input vai ser igual o float, entendeu? Então, esse input vai ser igual ao float e você não precisa colocar isso daqui input get axis horizontal, você só põe horizontal. Então, em vez de você colocar input get axis, você põe horizontal. E como é o vertical, o Z, né, vai ser o vertical, o Y para subir, ele vai ser o zero. Então, se você olhar aqui, ó, o zero é Y, X e Z. Ó. Então, ele está indo para X e indo para o Z. Essa é a conformidade do Unity. Então, outros programas podem ser diferentes. Aqui embaixo vai criar uma condição que se o movimento for igual a zero, diferente de zero, ele vai ter um movimento para frente. Então ele vai ter um quaternion, que é uma rotação, e um quaternion look rotation. Ele vai olhar para frente do movimento. Então, por exemplo, se você vai movimentar o mouse para frente, ele vai se movimentar para frente. E transform rotation, que é uma rotação que ele vai movimentar na direção da rotação, na direção do movimento, né? E aqui é o translate, que vai fazer o objeto mover, né, a uma velocidade de 5F. 5F, sempre quando você for usar float, você usa F no final, de 5F, e ele vai movimentar de acordo com o FPS da sua engine, no caso a Unity. Então esse é o time, esse time delta time é o FPS do game, é o seu FPS. Por exemplo, se você estiver usando 60 frames por segundo, e você vai usar isso aqui. E o espaço que você está trabalhando é o Word, então ele está relacionado a esse espaço. Então eu vou jogar esse script dentro do cubo, tá? E já está tudo automaticamente que eu colocar lá. Se eu coloco aqui, por exemplo, 5F ou 10F, ele vai ficar aqui automaticamente, ele vem para cá. Às vezes, por exemplo, quando você faz uma mudança, por exemplo, faz conta que você fez uma mudança, aqui, ó, você colocou, por exemplo, 15 ou 2, por exemplo, e você salva, né? Ó, às vezes ele não atualiza aqui, ó. Ele não vai atualizar, ele não atualizou. Então, para você atualizar, você dá um reset aqui, ó. Quando dá o reset, ele vai ficar 2.
Entendeu? Então isso é importante. Às vezes você tem esse erro quando você está fazendo um game, você toda hora você quer mudar, você muda lá e quer mudar aqui a velocidade. Então é só você apertar reset. Então eu vou usar 5, então eu vou deixar 5 lá. Você pode, por exemplo, deixar. Eu vou só salvar ele aqui. Não, deixar 5 de acordo com o script lá. Eu vou dar um reset aqui. Ele não deu reset, então a gente vai resetar, ele vai ficar 5. Aí eu joguei o personagem, agora vamos ver se ele tá. A gente precisa ver se ele tá funcionando. O script. Deve estar faltando alguma coisinha, porque a gente. Ó, tá vendo? Eu tô apertando A e D, ó. Ele tá indo pra frente, ó. Ó, só que ele não tá indo pra direção, ele não tá rotacionando. Ó, ele não tá rotacionando pro lugar que você quer. Por quê? Porque a velocidade está muito lenta. Tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma rotação de. Eu vou colocar 400. Eu vou aplicar de novo. Ó, agora ele virou para frente. Ó. Agora ele virou para lá. Tá vendo? Por quê? Porque eu aumentei a rotação, só que ele tá olhando, ó, tá vendo? Ele não tá olhando para. Ó, o frente dele é o azul, tá vendo? É o azul, é o Z. Então o que, que a gente vai fazer? Nós vamos mudar esse cubo de baixo pro azul. Então, nós vamos pegar ele aqui e jogar ele para frente. E colocar o olho dele na posição certa. Então, agora, ele vai girar, porque ele, na verdade, o que, que acontece? Ele tá. Esse cubo aqui, que seria o olho, a gente pode colocar óculos. Esse óculos, né? E aqui é o player. Ele. Então, o player e o óculos, ele tá dentro do player. Então, por isso que ele tá movimentando de acordo. E o azul é o nosso Z, ele está indo na direção do Z. Então, quando você movimenta o personagem, não esqueça de aumentar a velocidade aqui. Ó, então, por exemplo, às vezes o ChatGPT ele faz, mas na visão dele, né? Não, mas tá certo, tá vendo? Agora toda vez que eu apertar W e S, ó, ele vai para a direção do W. Ó, eu apertei A, apertei ó, A, ele foi para lá. Você pode, por exemplo, ó, então, agora se você ver aqui embaixo, ó, eu estou apertando S, eu estou apertando D, ó, S e D, e W e S, W e S. Tá vendo? Então você pode girar o personagem, ó, de acordo com. Isso foi tudo o ChatGPT que fez, né? Por exemplo, agora eu posso pedir para ele reformular isso aqui. Então eu volto lá de novo no chat GPT, né? Então eu vou fazer uma modificação nesse script aqui e vou falar assim para ele: Could you update this script using player body? Aí ele vai, então ele vai atualizar aquele script, o mesmo script que a gente fez, só que ele vai usar o rigid body. Então, quando ele colocou no script type of, no caso ele colocou quando ele colocou require component type of rigid body, quer dizer o quê? Que ele adicionou no nosso script sem precisar fazer sem precisar usar um serialize field, ele já automaticamente já cria o seu rigid body. Então, por exemplo, esse é um jeito de você colocar o rigid body sem precisar usar o serialize field. Por exemplo, você faz conta que você quer colocar esse componente sem você precisar colocar
o próprio rigid body aqui, dentro desse, por exemplo, eu teria que criar um serialized field private rigid body, ele vai colocar um require component type of rigid body. Então ele automaticamente colocou dentro. O nosso personagem, ele já automaticamente tem esse rigid body, porque o script já está colocando nele, entendeu? Então esse é um jeito também diferente do jeito que a gente costuma colocar. Por exemplo, você pode colocar um serialized field aqui e colocar assim rigid private, rigid body, RB, e em vez disso você pode usar esse tipo de código. Então, agora que você for iniciar o game, né? Você, por exemplo, você tem o player aqui, por exemplo, require component type of, você não vai precisar ele já cria automaticamente o seu rigid body. Então, se você ver aqui, ó, eu não coloquei o rigid body, ele veio automaticamente para cá. Então, o que acontece? Eu coloquei 400 a rotação, a speed, a rotation speed, coloquei 400 aqui, né? E dentro do script, eu também posso colocar 400, né? Então, por exemplo, eu posso deixar 400 aqui para ele sempre ficar 400. Né? Então, vou deixar esse rotation speed e ele vai funcionar normalmente. Então, vou salvar aqui e vou rodar ele. Então, eu vou rodar ele aqui, né? Você vai ver que ele está funcionando normal. Ó, ele tá indo para, se apertar A, ele vai cair lá embaixo, pronto, né? O rigid body está funcionando. Então não vai ter nenhum erro. E é claro que vou ter que aumentar o espaço para ele poder girar, né? Tá vendo? Ele gira. Pode ser um giro mais rápido, né? Depende, por exemplo, se você colocar aqui um giro mais rápido aqui, acho que 600 ele vai girar bem rápido, tá? 600, pode ser até mais, tá? Ó, por exemplo, você aperta, ele gira mais rápido, ó, tá vendo? Ele dá um girinho, quando você movimenta, você pode colocar mais rápido ainda, para ficar um movimento bem rápido mesmo, né? Esse tá bom, mas é bom você colocar um movimento mais rápido. E depois é claro que você vai usar animação para fazer o personagem andar para direita, para esquerda. Então isso aí não tem muito problema. Então o que já está feito o script, né? Usando o ChatGPT. No próximo vídeo eu vou continuar esse mesmo script colocando uma câmera, por exemplo, isométrica ou uma câmera normal, e para o personagem andar para a esquerda, para a direita, e essa câmera olhar para frente. Eu vou mostrar como faz usando o ChatGPT, só para a gente continuar esse assunto, né? Eu acho legal, principalmente para quem não conhece, quem não sabe trabalhar com, não sabe fazer programação. Ele é uma ajuda incrível para quem não conhece ainda, mas é importante a gente mostrar como funciona, né? Eu acho isso importante. Espero que tenha gostado do vídeo, né? Não esqueça de deixar seu like. Até mais.